Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo, economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana. Estaremos durante uma hora trocando, fazendo um bate-papo sobre investimentos, o que isso muda na vida das pessoas e trazendo aos poucos a educação financeira nesse programa aí que já completa 4 anos também, hoje ao vivo aí no Instagram, pelo Fontana Felipe. Quem quiser me seguir lá, sempre postando algumas coisas interessantes sobre investimentos. Primeiro dar uma boa tarde aqui pro parceiro aqui, assessor de investimentos da Esperato, Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, nossos ouvintes. Show de bola. Terceiro bloco teremos aqui o consultor Vinícius Bairros, fazer um bate-papo aí sobre confrarias, empreendedorismo, muita coisa boa aí para rolar no programa. Segundo e terceiro bloco, Eliseu Mânica Júnior, Marcelo Maia. Marcelo diretamente, hoje está em São Paulo. Marcelo pegou um voo rápido lá no evento lá na XP Investimentos. Um abraço ao Marcelo, que sempre participa do programa trazendo o conhecimento. E Eliseu Mânica Júnior, que também pegou um voo, né, para Omaha hoje de manhã, Nebraska, lá visitar principalmente o encontro anual de investidores do Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, né? Então Eliseu Mânica Júnior vai trazer muito material bom, muita coisa boa. Então uma conexão Esperato internacional, né, Ronaldo, aí, que a gente vai ter hoje aí. Buffett é o sinônimo de investimento, né, Felipe? Para quem não conhece esse nome, pesquise no Google que vai estar relacionado. O pai do nosso século, vamos dizer assim, investimentos. Exatamente. Até a gente tem um livro que a gente sempre indica para as pessoas, né? Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que é um livro escrito nos anos 1930, acredito eu, que foi provavelmente a bíblia dos investimentos para o Warren Buffett, né? Que era a geração de valor, investimento em empresas de valor, né? E esse livro até hoje é algo que muito atual, né? Investidor Inteligente, Benjamin Graham, explica como a importância de analisar um balanço, que maneira a gente pode ver uma empresa de geração de valor. E o Buffett, nada mais nada menos, ele é sócio aí de empresas como Coca-Cola, Gillette, né? Empresas aí que desde os anos 80 ele comprou, né? Que ao tempo aí, ele até hoje não vendeu, para ter uma ideia. Então o fundo ele compra ações para não vender mais. O Buffett, ele causou uma situação até engraçada um tempo atrás, né, Felipe? Ele anunciou que ia sair do Walmart e ia para a Amazon. Então deu uma debandada mundial correndo atrás para seguir o movimento dele. O porquê ninguém sabia, tinha que seguir o Buffett. Exatamente. Depois a Apple também, principalmente, fez algumas posições. Então, Eliseu Mânica Júnior aí, que é um, vamos dizer assim, um fã, né, de Warren Buffett lá, então com certeza vai acompanhar. Até lá no Insta, principalmente dele, ele tem botado bastante material, né, muita coisa boa. Ele vai tentar aproveitar essa saída aí pro Nebraska para poder criar muito conteúdo aí de geração de valor, para começar assim o pessoal cada vez mais entender a questão do investimento em ações, como é algo de longo prazo. As ações, para ter uma ideia, a gente sempre tem que levar como longo prazo, que se a gente conseguir acertar 2 ou 3 empresas sócios, aí quando vem a gente ganha recurso em dividendos ao longo do tempo. Sempre olhar a bolsa como não oscilação, mas aquela coisa, olhar o lucro da empresa. Subiu 1000% o lucro, a cotação vai junto, né? Então esqueceu o curto prazo. Essa é a dica interessante aí, né, que a gente dá. A gente sempre comenta, né, Felipe? Boas ações e boas empresas, elas não têm crise. Pode ser algo temporário, mas a um longo tempo sempre vai ter um retorno legal, porque ela produz, ela entrega lucro, entrega dividendos. Então, se tu conseguir acompanhar esse crescimento de grandes empresas, é fantástico, muito melhor que ficar esperando uma previdência, por exemplo, aposentadoria, né? Com certeza. Então, claro, sempre levando para um investidor que busca um risco mais moderado, agressivo, né? Isso é importante dizer. O conservador, é importante buscar uma diversificação em investimentos de renda fixa, né, fundos, mas para aquele investidor moderado, agressivo, para buscar, né, alguma coisa interessante que possa render mais, a bolsa é algo para a gente começar a estudar, né? Ok, pessoal? Falamos demais. Falar um pouco sobre o relatório Focus do Banco Central.
relatório que sai toda segunda-feira lá no Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. Principalmente o relatório Focus, ele vem com uma onda, né, para o que os analistas estão aguardando, principais índices como dólar, câmbio, Selic, inflação. Isso aí faz com um balizador para quem quer saber as tendências do mercado, né? Para ter uma ideia, a inflação, expectativa aí de 4,01% nos próximos 12 meses. A inflação aí que chegou num patamar, principalmente em 2016, a 10,8%, algo aí que mexe realmente com a vida de todo mundo, que é nada mais alta dos preços da economia. A expectativa é a mesma de a semana atrás, uma expectativa de inflação de 4,01%. Muita coisa para acontecer, né, pessoal? Aí a gente vê uma peste suína, principalmente forte, ocorrendo na China. Isso aí, o pessoal nos pergunta muito, tem bastante questionamentos. E agora, o que vai acontecer com o soja? O que vai acontecer principalmente aí com o milho, né? E a peste suína, principalmente, aí a gente vê uma forte demanda de frigoríficos, né? A gente acompanhou, principalmente Brasil Foods, JBS, né? E isso aí com certeza beneficia muito setor aí, principalmente de carnes no Brasil, porque o Brasil é um dos maiores aí exportadores de carne, né, tanta suína, tanta bovina, de aves. Isso aí com certeza vem para suprir toda essa demanda chinesa, né, que vai ocorrer. Então com certeza pega uma Libem, aí frigoríficos pequenos, com certeza serão beneficiados para essa questão, vão ter que aumentar os seus turnos. Até ontem, principalmente ontem, a própria China abriu o mercado, principalmente os frigoríficos argentinos, né, para ter uma ideia, para ver a demanda que vai ter pesada ao longo do tempo. E o grão, muita gente vê a própria ligação com o soja caindo, tal, como é que fica o milho, né? Na verdade, todo esse grão que era utilizado lá para o alimento do suíno, na verdade, no princípio demonstra uma queda que não vai precisar, né, dessa demanda de grãos futura, porque você realmente vai adquirir já o porco pronto, né? O porco no sentido pronto aqui do Brasil, né? Então, que economia assim, oferta, demanda assim, né? Principalmente o setor aí de porco magro, né? É importante dizer para quem quer seguir lá, tem um índice, né, do mercado de Chicago do porco magro, né, que você consegue acompanhar principalmente o mercado de lá. Você pode negociar, comprar e vender. Isso é uma coisa do mercado americano muito interessante. Se você quiser comprar e vender vento, quiser comprar e vender bacon na bolsa, você tem. Aqui ainda a gente tem somente o soja, milho, café. Lá na bolsa se tem principalmente o índice aí do porco magro, né, que é o que realmente mexe com todo o mercado, né? O exemplo do bacon foi muito bom, Felipe, porque o bacon lá eles consomem mais que arroz, né? O bacon em todas as refeições, então é muito bom. Que arroz. Foi muito bem colocado, Felipe. O pessoal vê muito bem. Bom, agora vamos vender muito porco para a China. Sim, mas a gente que vende o milho e o soja para a China. E agora a gente vai parar desse outro lado. Então isso tudo pesa na nossa balança comercial. Não é apenas vai aumentar a exportação de porco, sim, mas é a commodity básica da ração que a gente caminhava para lá. Ela vai sofrer uma alteração muito forte nisso. Exatamente. Então acompanhar, se vê assim, um soja no $8,50 o bushel, não muita surpresa, né, e alta produção, né? Então é algo aí que talvez não fique nesse patamar, né, uma resistência de preço principalmente pro grão. E o milho tende a sofrer um pouco mais nesse patamar, né? Então é um mercado bom para outros, mercado ruim para outros. Assim, a economia, assim, nada como a diversificação. Mas o setor do suíno se vê aí uma forte demanda aí nos próximos tempos, principalmente para a peste africana, chinesa, realmente veio para metade, né, dos porquinhos lá, principalmente chineses, teve uma perda, né? Então algo assim que esses frigoríficos, a JBS, uma explosão, porque a JBS ela tem uma operação pronta, principalmente nos Estados Unidos, tudo isso aí, e ainda mais uma briga entre Estados Unidos e China, onde uma China se mostra cada vez mais frágil por questões dessa peste chinesa do suíno, principalmente aí mostra mais um benefício dos Estados Unidos, né? Principalmente a JBS, que tem grandes operações lá dos Estados Unidos, Brasil, toda a América do Sul, abastecer novamente, né, esse período. A questão de Estado, né? A gente ali, o Estado, principalmente o produto, principalmente do porco, ele é industrializado,
né? Então você tem ICMS, tem toda uma questão. Uma ótica de estado aí tem um ganho até um pouco maior exterior, principalmente esse oeste catarinense, principalmente a nossa matriz aqui. Então, algo muito interessante aí que vem ocorrendo aí na economia e que a gente aí tem que se adaptar, ok, pessoal? Expectativa de PIB 1,70, novamente demonstrando uma queda, né? A gente já vem repetindo há muitos programas, né, da importância da reforma da Previdência. A gente vê muito um descolamento, né, do político com a economia, como o político está longe, né, da vida comum do cidadão, né, que a gente vê aí um déficit pesado para o ano que vem, sem a reforma, entrando no terceiro trimestre, primeiro em recessão, né, porque realmente o Estado não consegue se manter, todo mundo esperando a reforma, né, para ocorrer a tributária, a reforma da Previdência fundamental. A gente vê o político aí que podia decidir isso aí rapidamente, ele tenta sangrar a reforma, empurrando ela por um período mais longo, por questões políticas aí, falando alguma reeleição, alguma coisa nesse sentido, né, para não ocorrer, mas mostra o descolamento, né, num país aí de mais de 13 milhões de desempregados, né, e a gente vê o político muitas vezes não dando uma certa importância para a reforma, né. E a questão da reforma da Previdência, Felipe, já ficou bem claro, não é uma questão política de concordar ou não. Se não haver reforma, não vai ter dinheiro para as aposentadorias. Acabou, é a conta matemática. Exato. Isso não é se é a favor, é contra. A gente tem que fazer uma reforma ou não tem dinheiro. Acabou, não tem outra escolha. Isso aí acho que todo cidadão que com certeza nos ouve, com a família, com o seu orçamento doméstico em casa, né? É natural quando a gente acaba gastando mais do que ganha, né? Então a gente tem que realmente entrar no ajuste, né? Se eu ganho 3 mil e gasto 4 mil, né, esses R$1.000 vou ter que realmente buscar de algum lugar no banco, né, vou ter que buscar um crédito, né, para fechar o orçamento. Isso, querendo ou não, gera um futuro, um déficit, né, onde você vai pagar juros, uma bola de neve. O Brasil, infelizmente, chegou nessa situação, né, então é muito parecido. Então a reforma da Previdência a gente vê como não, como o Ronaldo falou muito bem, não é algo assim político de um lado, quanto a favor do Brasil, das contas que tem que ser ajustadas, né, para a gente não ter esse descolamento, né? Então, principalmente se não houver reforma, não vai ter um recurso, tem que aumentar impostos, né? E aí, aumentando impostos, é natural, quem paga é todo cidadão brasileiro, né? E por isso que a gente fala muito, quando se explica, mas Felipe, fala em recessão, né? Por quê? Porque realmente o Estado ele vai ter que congelar os investimentos, né? A gente já vê toda uma situação, para tudo, né? E aí a gente vê mais um custo de inflação de 4%, pode chegar a 7% no período. Isso aí mexe também com as pensões, salários, né? Então tem muita coisa envolvida, né? Então é algo que a gente sempre gosta de bater aqui, porque é algo importante para o país, né? No sentido, então a maneira como será votada ou não a reforma da Previdência vai ser como vão ser feitas os investimentos para o ano que vem, né? E não é um simples mecanismo, vamos dizer assim, temos a alternativa de aumentar o imposto, não tem da onde aumentar esse imposto. A gente vem trazendo o número do PIB, nosso PIB faz muito tempo que não cresce e a expectativa dele vem reduzindo cada vez mais. É isso aí. Então aumentar o imposto, mas se o pessoal da outra ponta não tem como pagar, não adianta aumentar o imposto simplesmente. Exatamente. E terminando aqui também pela questão do dólar, mesma coisa também, a questão da reforma da Previdência, o dólar chegando a R$4 quase lá fora. O gringo tá duvidando, né, que essa reforma aí, ele só acredita vendo, né? O gringo realmente se machucou muito com o Brasil, o investidor, principalmente internacional, com a emissão da Petrobras, com o governo, realmente o governo anterior, e o gringo realmente só acredita vendo ocorrendo. O dólar batendo R$4, e mais uma vez a importância da reforma, porque os Estados Unidos não param de crescer, né? Então isso aí gera todo um descolamento de moeda. Se um país não cresce e o outro país cresce, é natural, né, aquela moeda valer mais, né? Então esse que vai ocorrendo aí. Estados Unidos de Trump realmente tem sido, vamos dizer assim, um sucesso, né? E a gente realmente tem que se espelhar no que é um sucesso, né? Tá ok, pessoal? Segundo bloco aí, Marcelo, diretamente aí de Porto Alegre, agora está em São Paulo, fazendo um bate-papo aí sobre reforma e investimentos. E no terceiro bloco, Eliseu Mânica Júnior também fez um áudio rápido hoje do aeroporto. Ele estava no aeroporto lá de Miami, pegando o voo para Omaha, e ele, vou fazer um áudio, vou participar do Conexão Esperato. E com certeza muito material sendo feito aí, tá ok? Quarto bloco a gente volta aqui no estúdio. Conexão Esperato.
Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Maia falando. A gente teve um mês de abril que se encerrou na Bolsa de Valores aqui bastante estável, né? 1% de alta, mas durante o mês a volatilidade acabou não sendo muito elevada. A Bolsa andou bastante de lado. Seguimos ainda falando sobre a novela mexicana? Não. No caso, a novela brasileira, que é a reforma da Previdência. Nossa velha, conhecida e tão necessária reforma da Previdência. Tivemos a aprovação pela CCJ, né, que foi de fato muito importante, e melhor ainda, com um placar melhor do que o esperado, né? Isso acabou sendo bastante positivo também. Dessa forma, é possível se concluir hoje que a reforma da Previdência vai sim ser aprovada. O ponto agora é saber o quão desidratada ela será. Se a economia vai ser na ordem dos 500 bilhões, 600, 700, ou o ideal, 1 tri, né? 1 trilhão de reais aí nos próximos anos. Dependendo de como passar a reforma, tal aprovação, se for uma aprovação de reforma já um pouco desidratada, já parece estar até precificada no valor atual do Ibovespa, que é um patamar de 96 mil pontos. Vamos dar um tempo no Brasil então, para depois voltar em alguns outros pontos, mas falar rapidamente um pouco sobre o mundo, tá? Os dados do PIB americano recentemente foram divulgados, foram surpreendentes. O PIB americano cresceu 3,2%, o que trouxe bastante ânimo para o mercado internacional. No entanto, em contrapartida, do lado da Europa, a gente não espera um crescimento elevado, não. Um crescimento pode vir ainda, acreditem se quiser, do Japão. O Japão, que tem uma economia estável, que não cresce ou cresce muito pouco há mais de 20 anos, tem aí condição de apresentar um crescimento nesse próximo ano de 2019, tá? Voltando então novamente ao Brasil, ao que nos interessa diretamente aqui, né? Mais especificamente sobre a Petrobras. Após manifestar-se dizendo que a Petrobras seguiria o mercado externo e aumentaria o custo da gasolina em caso de alta do petróleo, o governo, através do nosso presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, se encontrou numa sinuca de bico, como a gente diz, né? Afinal de contas, quando o petróleo aumenta, se ele aumentar o valor da gasolina aqui, a gasolina vai impactar diretamente no nosso bolso, no bolso do consumidor. E impactando no bolso do consumidor, ela afeta diretamente um dos custos que compõem o IPCA, que é o índice de inflação, que é o custo do transporte, tá? Então, seguindo com essa ideia de a cada aumento do petróleo aumentar o preço da gasolina, o governo acaba tendo um problema sério em relação à inflação, né? Então, é uma sinuca de bico sem dúvida nenhuma. O governo brasileiro vem também sinalizando algumas privatizações, algumas possibilidades de privatizações. No caso específico aqui falamos dos Correios e também da venda de alguns ativos da Petrobras. Esse movimento, essas indicações do governo, elas indicam sim um viés liberal, né? Um viés de abertura de mercado. E isso com certeza anima os investidores estrangeiros e impulsiona a nossa Bolsa de Valores, impulsiona o Ibovespa, né? Lembrando sempre que o Paulo Guedes é um chamado privatizador, né? Ele é bastante a favor de privatização, ele busca negociar com o lado político, ele sendo o lado econômico, né? Ele busca negociar com o lado político as condições para tentar se privatizar a maior quantidade de estatais possíveis e utilizando inclusive esse dinheiro para pagar boa parte da dívida do Brasil, dívida externa do Brasil, que é elevada. Falando em privatização, os resultados das estatais federais tiveram um aumento de 132% nos seus lucros no ano de 2018. Ou seja, o lucro dessas estatais mais do que dobraram ano passado.
Já em relação à economia real, os investimentos aqui no Brasil seguem bastante travados. Após uma crise de grandes proporções que vem desde 2015, 2016, impeachment, realmente a confiança, a recorrência de confiança por parte dos empresários e dos investidores também, empreendedores em geral, ainda não se encontra num patamar tão elevado. Eles ainda estão esperando mais comprovações, ainda estão esperando mais condições, comprometimento do governo com o que foi prometido durante as eleições, né? Atualmente o setor privado vem investindo muito pouco, ainda mais em um cenário onde grande parte das empresas tem capacidade ociosa, né? Ou seja, existe a possibilidade de se investir, tem capacidade ociosa, mas o empreendedor, o empresário está segurando isso por insegurança em relação ao cenário macro, né, econômico. O setor público contribui menos ainda, né, para uma elevação do PIB, para um aquecimento da economia, dada a péssima situação fiscal do governo federal, de diversos estados e muitos municípios também. Dessa forma, sem investimento, fica realmente difícil para o PIB ganhar fôlego. Não é por acaso, aumentam as apostas em uma expansão de, no máximo, 1,5% ou até menos para esse ano, né? 1,5% do PIB. Anteriormente a ideia era que subisse mais de 2% esse ano o PIB, já se fala em 1,5% e talvez até menos. Apesar da já falada ociosidade, apenas como um exemplo em relação à ociosidade, o nível de utilização da indústria atualmente está em 74%, muito abaixo da média histórica, que é de 80%. Isso mostra o quanto ainda existe de potencial a se produzir. Com a demanda fraca e o setor público sem espaço para investir, uma boa opção para estimular a economia seria cortar a taxa de juros, né? Seria estimular a economia através da política monetária. Lembrando que a taxa de juros segue em 6,5% ao ano, já desde março de 2018, ou seja, fechamos já um ano nesse patamar de 6,5%. No entanto, a insegurança com a inflação deverá deixar uma eventual queda da Selic, se ocorrer, para o segundo semestre, né? Lembrando que esse último mês a inflação foi alta, né? A inflação de março foi alta, foi 0,75%, impactada por alimentos e transporte também, especialmente gasolina. Não adianta. A economia é uma ciência muito interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil por isso, pela dificuldade em conseguir tapar a cabeça sem destapar os pés, né? Esse é o grande desafio. Fica aqui o meu abraço a todos, nos falamos no próximo programa. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, caros ouvintes da Conexão Esperato. Estou agora na fila de embarque para ir para Omaha, Nebraska, um dos maiores eventos de investimentos do mundo. Mais de 80 mil investidores de todas as partes do mundo para ver ou ouvir Warren Buffett. Warren Buffett é o terceiro mais rico do mundo. Ele tem uma fortuna pessoal acima de 90 bilhões de dólares e ele é dono da Berkshire Hathaway, que é dona também de empresas como a Coca-Cola, como a Microsoft, como a Apple, IBM, ele já foi dono também. É um evento gigantesco, um evento muito marcante. É a terceira vez que eu estou indo ver Warren Buffett, né? Pela avançada da idade dele, 88 anos, sempre é bom aprender, ouvir toda a experiência dele e do Charlie Munger, que é o sócio, os maiores aí, investidores da história. Provavelmente vão entrar para a história, né? Charlie Munger tem 93 anos e o Warren Buffett 88 anos. É um evento em que reúne-se, então, como eu disse, investidores de toda a parte do mundo e que investir também não é somente um ato só de investimento, mas sim uma filosofia de vida, né? Acho que o bom investidor ele tem que ter algumas qualidades pessoais
que trazem uma evolução pessoal muito grande. Investir também é melhorar pessoalmente e profissionalmente, né? Então ir nesse evento, um evento único, é algo fantástico e que certamente aí vai trazer bastante conhecimento e informação, né? A ideia é ficar 4 dias em Omaha, conhecer todos os eventos, todas as conferências, tudo que tiver, aproveitar ao máximo esse evento lá, e aí poder trazer no próximo programa para vocês mais detalhes, né, do que foi o evento e mais detalhes inclusive sobre investimentos, como se tornar um melhor investidor, né, diretamente da fonte, entre os melhores. Ele é, o Warren Buffett, o terceiro mais rico do mundo, como eu comentei. Muito também, ele tem uma admiração muito grande por todos, pelo sentido de ele é um filantropista, um dos maiores filantropistas do mundo. Ele está doando a sua fortuna, doando para a Fundação Bill e Melinda Gates, que é do Bill Gates, né, da mulher dele, e que é principalmente para erradicar a poliomielite aí no mundo, né. Então ele vem doando tudo que ele vem ganhando já faz algum tempo, e por isso que ele é uma figura muito admirada no mundo todo, né. Hoje a minha participação vai ser bem curta. Estou aqui já embarcando no avião. Agora são 5h20 da manhã. E no próximo aí programa eu vou trazer mais dados, mais detalhes sobre o Warren Buffett, sobre a filosofia dele de investimento, como se tornar o melhor investidor. E certamente vai ser algo bem útil, bem interessante. É uma viagem que para mim muito marcante. Sair de Santo Ângelo, ter nascido em Santo Ângelo e encontrar novamente um dos maiores investidores, 2 dos maiores investidores do mundo, é algo pessoalmente prazeroso, é algo marcante e que mostra aí para todos, para quem está ouvindo, que a gente é do tamanho dos nossos sonhos, que a gente é do tamanho do limite que a gente tem na nossa cabeça. Se a gente pensa grande, planta coisas boas e vai atrás e paga o preço, não há limites para a gente atingir o que a gente quer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos aí, Felipe no estúdio, pessoal do Esperato. Valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta ao estúdio aqui, Conexão Esperato, chegando aí a 4ª temporada, sempre tentando levar a informação, ajudando as pessoas a investir melhor o dinheiro, trazendo informações da economia, sempre com o objetivo final de ajudar, né, o investidor em relação ao dinheiro. E o programa também aqui a gente discute bastante questões de empreendedorismo, todas finanças pessoais. Mandar um abraço primeiro para o Eliseu e para o Marcelo, que com certeza estão nos ouvindo lá diretamente dos Estados Unidos, áudios que sempre vêm nos ajudando. O Marcelo lá em Porto Alegre, hoje em São Paulo, principalmente o Eliseu indo para Omaha, Nebraska, encontro anual dos investidores da Berkshire Hathaway, empresa de fundos do Warren Buffett. Então vai ser um final de semana de muito material interessante que a gente vai explorar aqui ao longo dos demais programas, né? Então um abraço aos dois aí. E aqui hoje um bloco especial, principalmente com o Vinícius aí, consultor, está lá no coworking com a gente, né? No coworking da Mindset, novo coworking aí de Santo Ângelo. Fazer um bate-papo sobre o programa sobre empreendedorismo. Durante um bom tempo a gente discutia, né, essas questões aí. Fica muitas vezes, o tempo é meio curto, a gente vai ter que fazer um programa meio diário, Ronaldo, eu acho, né, para falar sobre o que a gente quer. E aí convidar hoje o Vinícius, dar uma boa tarde para ele aqui, falar um pouco sobre coworking, sobre confrarias, o que tem ocorrido principalmente lá, né, pensando sempre no desenvolvimento das missões. E a gente vê esse período aí do coworking, que é algo aí que veio para ficar, né? Que a gente na região a gente tá descobrindo, né? Mas cada vez mais a gente vê em grandes centros de São Paulo e Porto Alegre, é uma coisa que tem aumentado forte a demanda, né? Então, primeiro, uma boa tarde, Vinícius, se apresenta com a galera aí. Boa tarde aí, ouvintes. Obrigado, Felipe, pelo convite. E falar do coworking é algo que a gente está vivenciando. Eu estou como
com o participante do Cowork já fechando meio ano. E a gente fez muitas parcerias lá, muitos negócios, inclusive a confraria nasceu dentro desse contexto e de convivência lá com o Ronaldo, contigo, e aí a gente criou a confraria. Já estamos com a primeira edição lá com 12 confrades lá, empresas de variados segmentos de comércio, indústria. Estamos lá com bastante gente lá, e o objetivo principal da confraria é ajudar os empreendedores a expandir os seus negócios, a inovar, a encontrar novos caminhos para que eles alavanquem suas estruturas e seus negócios. Então vamos bater um bate-papo aí bem descontraído. E é interessante da confraria, né? Não só aprender também sobre questão de finanças, né? A gente fala sobre liderança, né? Mas todo aquele networking, né? Acho que é o de pegar a experiência do outro, né? De quem já passou por isso. Então acho que aquele networking de você, a gente conseguir transformar, principalmente aí em muitas confrarias, algo assim que vire um hábito, principalmente aí para toda semana, meio diário se encontrar. Acho que é muito bom para o empreendedor, né? Acho que isso a gente tem que mostrar, principalmente para o empreendedor, a importância. Esse network é muito legal, né? A ideia da confraria, sim, o network, a gente já percebe entre eles lá, alguns que já estão se indicando para negócios, ou se juntando e fazendo novos negócios, então em parcerias. Então a ideia da confraria não é ser um modelo de cima para baixo, ou seja, que você vem e ensina reto, não, a gente aprende com eles. Eles também têm já um feedback de empresários. Exato. A gente percebe que o know-how que eles têm, e a ideia é justamente essa, trazer a inovação para dentro da confraria, e pós o evento eles continuarem tendo essa integração. Porque a gente já tem uma data para uma segunda confraria agora em início de junho, e a ideia é que esses que estão dentro da confraria participem junto como ajudantes, dando ideias, e eles estejam envolvidos na turma também. Então não é só aquela questão assim, eu estou fazendo um treinamento e estou indo lá. Não, eu vou lá, eu desenvolvo a minha empresa e depois eu vou ajudar outros empresários também a se desenvolverem. Então é uma ideia bem interessante. Eu acho que esse é até um dos objetivos, e coworking, confraria, tem tudo a ver nessa questão aí, dessa construção, né, do empresário, realmente, essa autoconstrução, né, de ter uma grande honra participar, principalmente ajudando na parte de finanças lá, né, e tem o Bruno também, né, todo o pessoal. Sim. Ali, toda uma equipe aí, tá, sobre liderança, toda essa questão desse desenvolvimento, né, então algo aí que a gente sabe que empreender no país, né, a gente aprende a ser empreendedor ao longo do tempo, né, a gente aprende com os erros dos outros, melhor ainda se for com os erros dos outros, né, e algo assim que essa construção ela é meio que permanente, né? A resiliência, talvez a palavra aí, principalmente do empreendedor, né? Eu acho que é recomendado para todos, né? Não só para aquele empreendedor iniciante, mas para também aquele que quer expandir novos negócios, né? Uma confraria, ela é focada no empresário, né? Ela não é no gestor, ela não é no diretor, no gerente, não. Ela é focada no empresário. Então a gente terminou a primeira etapa, que foi trabalhar a mudança de mentalidade, para que eles entendam que nós estamos vivendo os novos tempos, né? A gente tem uma tendência a criar zonas de conforto. Então a gente abre o negócio ele começa a dar certo de uma determinada maneira, a tendência é que a gente mantenha aquele formato, porque em time que está ganhando não se mexe, né? O que a gente aprende. E aí o que acontece? Só que o mercado está mudando. E a internet está aí, o e-commerce está vindo com peso. Então o que acontece? Eles precisam se reciclar. Então a primeira etapa que a gente trabalhou com eles foi a mudança de mentalidade. Agora nós estamos com o Carlos Alberto trabalhando modelos de negócios inovadores, jornada do cliente. Então a gente está trazendo uma série de metodologias que são aplicadas na criação de startups para negócios que já existem. E aí depois vem a parte do Bruno, que é a parte de liderança, delegar, recrutar. Então a gente vai falar bastante sobre a questão de marketing também. Aí vem o teu papel lá, que vai ser importantíssimo, que é os números, né? Então o microempresário, às vezes ele está tão acostumado ou tão preocupado em apagar um incêndio, que às vezes as finanças elas vão ficando meio de lado, vão ajeitando do jeito que dá, não tem um planejamento financeiro muito eficiente. Então, e isso influencia o negócio como um todo, né?
Exatamente, a gente vê o desafio do empreendedor, né? Ele não é só uma parte, não vamos só focar em pessoas, vamos focar também em finanças, né? A gente tem essa construção diária que ocorre aí, bem interessante. Puxando, por exemplo, a parte de finanças, aí a gente vai trabalhar muito a questão de fluxo de caixa, demonstração de estado de exercício, uma coisa que muitas vezes o empreendedor ele foge, né? Ele nem sabe muitas vezes o que é isso. E aí ele foge e aí acaba que ele vai lá pro banco, né? E principalmente vai buscar crédito, pagar um crédito de juro, antecipar um boleto a 6, 7% ao mês, né? Isso aí é margem, né, do negócio. Então a gente vê que uma se complementa, né? Acho que que esse é o grande desafio do empreendedor, né? E é legal que as pessoas têm procurado cada vez mais isso aí, o conhecimento, isso aí, com certeza, quando o Vinícius teve essa ideia da confraria, muita gente, né, já se viu disposto, né? Deu uma turma muito legal lá, né? Uma turma muito interessante. O pessoal tem procurado cada vez mais, é uma tendência aí de mercado, né? Sim, é que a gente percebe assim que há um movimento muito forte em termos das startups, né? Então, inclusive exato. Até amanhã eu estou indo junto com uma turma aqui de Santo Ângelo, o Ober vai estar conosco lá também. Boa. Nós vamos a Erechim no Startup Weekend de lá. Mas o que a gente percebe é que outros modelos de crescimento não vão parar de funcionar porque uma startup consegue escalar mais rápido. Então, uma franquia, trabalhar com franquias não vai diminuir. Trabalhar com marketing direto, trabalhar com outros formatos de escalabilidade também não influenciam ou não serão impactados pelas startups. Exato. Então essa que é a ideia da confraria, é fazer com que eles consigam inovar, crescer e se desenvolver. E o interessante assim que ali até eu estava conversando, acho que foi contigo, acho que de manhã, que o cowork para mim foi um aprendizado muito grande, estar no cowork. Porque conversando com o Ronaldo, a gente está praticamente todo dia conversando ali, eu consegui ampliar minha visão a respeito de finanças, a respeito de investimentos, a respeito de como que funciona o mercado financeiro, aonde está o crédito, como que tu acessa esse crédito. Então, e aí foi interessante que até uma percepção minha que eu tive, até parece que abriu uma lâmpada assim, disse, eu entendi que o dinheiro existe para investimento. Boa. O que falta são bons projetos. O que falta são projetos consistentes e que você consiga implementar isso de forma real, com números reais e de forma eficiente. Então, Felipe, isso é uma coisa que a gente percebe que às vezes o empresário ele está banco dependente, né? Ou seja, ele acha que só lá no banco tradicional que ele vai conseguir crédito. Ele não consegue perceber, e aí eu acho que com o co-work, com essa dinâmica toda, a gente vai capilarizar esses processos. Isso é bem interessante, né? Hoje o co-work em grandes centros ele é uma realidade, né? Algo aí, pessoal, se vê muito talvez hoje como aluguel de salas, mas é muito mais que isso, né? Essa troca de informações, né? Você vai ter um pessoal do marketing, vai ter um pessoal lá de finanças, de outras áreas, e o objetivo final é realmente criar, né, que essas pessoas se unam, né, para fazer negócios também, né, para um ajudar realmente o outro de uma maneira aí, quem sabe depois alavancar um produto, né, final que acontece aí. E eu acho que o grande desafio é o ambiente, né, acho que esse que tem que se criar, fazer esse contato acontecer, né. E até a gente estava conversando de manhã, uma coisa que é interessante, isso aí se vê muito aí dos gestores falando de empresas aí, de startups, que hoje muitas fazem para vender, né, a gente estava falando hoje de manhã, né, eu vou criar uma startup, vou achar um novo Uber, vou achar um novo WhatsApp aí para poder vender, né, e muitas vezes também, até a confraria tem o objetivo até contrário, aquele negócio realmente da perpetuidade que a gente diz, né, então isso é uma coisa do mercado bem estranha, né, a questão, o pessoal abrindo empresa para já vender, né, e acho que tem que ser o contrário, né, também, né. Na verdade são pensamentos diferentes, né? Exatamente. Então, o empresário que já tem uma empresa, ou que abre uma empresa tradicional, entre aspas, né? Ele tem